Boa noite, voltamos agora com a nossa revisão de língua portuguesa. É agora que a gente vê tudo o que aconteceu durante a semana. Então, se você perdeu alguma aula, ou se você perdeu alguma explicação, deixou de ver aquele momento tão importante da aula, né? Então, a hora é agora. É a hora que a gente pede VAR. E quando o VAR está pedindo VAR, a gente vai rever tudo que foi visto durante a semana. E tivemos aula nessa semana sobre o anúncio publicitário e também falamos sobre a escolha lexical no anúncio publicitário, ou seja, uma aula completou a outra. Falamos do que era o anúncio, a propaganda, e depois fizemos uma análise sobre como essas palavras são selecionadas, né? Que sentidos elas são empregadas quando são selecionadas dentro de um texto publicitário. Pois bem, a aula é sobre isso. Então, vamos rever o que a gente praticou aqui durante a semana. Vem comigo, que o VAR está apressado. Vamos relembrar a propaganda aqui para vocês. Vamos falar do anúncio publicitário, ou mais conhecido como propaganda, né? Eu mesmo gosto de usar mais propaganda do que anúncio. Algumas pessoas dizem que anúncio é uma coisa e propaganda é outra, mas, na verdade, os dois têm a mesma finalidade. Eles podem ser chamados de anúncio, propaganda, tem quem chame de reclamo, comercial, classificado, e se tiver na internet, você chama de enúncio. É serviço, né, por meio do qual se divulga algo ao público, ou seja, a criação de alguma mensagem que promove algo com objetivos comerciais, institucionais, porque tem propaganda comercial, propaganda institucional, propaganda política. Nessa daí nós estamos sabendo, né? Estamos vivendo esse período e aí nós estamos bombardeados de propaganda política, seja na internet, seja na televisão, no rádio, mas também é para promover ideias, viu? Promover ideias, propostas, né? Isso é bom para o país democrático. Também nós temos a propaganda cultural, temos sim, propaganda de livros, propagandas educacionais, né? Temos propaganda religiosa também. Olha ali uma propaganda religiosa, olha que interessante, da campanha da fraternidade, né? Campanha da fraternidade ecumênica, gente, isso é que a gente chama de empatia, né? A gente chama isso de empatia. É a hora que todos se dão a mão e todos são iguais. Contra a intolerância religiosa. Nós temos que realmente combater a intolerância religiosa. Então, a Igreja Católica, que tem o hábito, né, de fazer todo ano, escolher um tema para ser trabalhado durante todo o ano, no ano dessa campanha aí, ele escolheu a chamada fraternidade ecumênica. E o que é o ecumênico? É aquilo que junta todos em um só propósito. Porque se você pegar todas as religiões, seja a religião católica, seja os evangélicos, ou o judeu, ou o budismo, todos eles têm um único propósito, gente: promover a paz. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade, está lá na Bíblia, né? O que era dividido fez uma unidade. Então, por que a gente tem que se dividir? Por que católico não pode amar o protestante? Por que o protestante não pode amar o judeu? Por que o judeu não pode amar o budista? Por que o budista não pode amar o ateu? Então, até o ateu, que diz que não tem crença nenhuma, termina tendo a crença, que é a crença do nada, certo? Mas tem a crença. Então, a gente chama isso de ecumenia, né? Lado ecumênico. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. 28 de março. Então tá aí, uma propaganda, tá bom? Uma propaganda que promove a fraternidade entre as religiões, ou seja, uma propaganda que combate a violência religiosa, combate a intolerância religiosa, tá bom? Violência religiosa porque pessoas não aceitam que outras sejam de outras fés, tenham outras crenças, aí se torna uma violência, né? Que qualquer tipo de intolerância não deixa de ser também uma violência, tá bom? Então, por que não acolher todas as religiões, todas as fés, inclusive aqui fazendo uma abertura, né? Respeitando também a cultura, a etnia. Quando você respeita a religião do outro, você respeita a cultura que o outro tem, você respeita a etnia. E o que é etnia? A etnia é a história da sua raça, a história do seu povo.
como acontece com o candomblé, que é tão discriminado, que chamam de macumba, que chamam de terecô, que isso, quando você usa essas palavras, você está sendo intolerante. Porque a tolerância é você ver que mesmo em todas as variedades religiosas, existe a paz, a ideia de promover a paz, a crença em um ser espiritual maior. E se esse ser espiritual maior é Deus, e se Deus está presente, Deus é onipresente, então Deus está presente em todos os lugares, certo? Então Deus está presente em todos os tipos de fé. O importante é ter a fé e o importante é promover, né? O importante aqui é promover a paz, tá bom? Então não tem nada mais significativo do que a paz. E qual é a finalidade do anúncio? Olha, o anúncio publicitário, a propaganda, ela tem várias finalidades, porque dependendo do propósito, né? O propósito que ela tem, certo? Então, ela vai, de qualquer forma, transmitir uma mensagem ao público, ou mesmo convencer o público, convencer através de palavras, através de imagens, como a gente analisou aqui, porque foi que eu falei para vocês hoje sobre a propaganda, que a mensagem da propaganda ela é multissemiótica, ou seja, ela usa vários recursos para poder traduzir uma mensagem. Nada na propaganda é por acaso. Nem mesmo a cor que é escolhida como pano de fundo de um cartaz não foi por acaso. Tudo é proposital e tudo tem sentido, tudo é significativo. Por exemplo, vamos ler aqui essa propaganda. O que é que você vê na imagem? Porque quando você tem um texto que tem palavras e imagens, você lê primeiro a imagem. Então, o que é que você lê na imagem? Você lê um cachorro, você vê um animal, um cachorro maltratado. Olha como ele está. Está desnutrido, machucado. Você percebe pela orelhinha baixa. Quando é que você sabe que um cachorro está saudável? O cachorrinho saudável, ele fica com o rabinho empinado e a orelha em pé, né? Orelha em pé e rabinho empinado. Quando você vê o animal que está com o rabinho para baixo, orelhinha para baixo, ele está dodói. Ele está machucado, ele está ferido. Aí, observa o fundo da imagem, é azul. Porque o azul, gente, o azul é promovendo o bem. Eu mostrei agora para vocês outra propaganda com fundo azul, né? E mostrei para vocês o significado do azul. O azul tem a ver com a nossa relação com a natureza. Quando você olha para o céu e o céu está todo azul, então é um dia de sol. É um dia que não tem chuva. Se é um dia de sol, ele associa um dia alegre, um dia feliz. Um dia de chuva, eles associam um dia triste. Por mais que não seja. Um dia sem sol, o sol é vida, né? Sol é vida, a chuva também é. Mas a gente tem essa cultura, tá bom? Então, o azul é a paz. O branco é a paz, o azul é a paz, é a tranquilidade, está tudo bem, que é o que deveria acontecer. Observa agora na seleção da letra do cartaz. Você vê lá em cima, quando procura um dono de raça, a letra está normal, mas embaixo, olha, está toda bagunçada. Porque um dono vira-lata eu já tive. Veja que a mensagem é forte, né? Observa que há uma inversão de sentido também. Uma inversão do sentido. Na verdade, uma propaganda para que denuncia os maltratos aos animais. Mas ela denuncia de uma maneira bem diferente. Denuncia não você procurando não é um dono procurando por um cachorro, mas um cachorrinho procurando por um dono. E geralmente os homens, nós os seres humanos, quando vamos procurar um animal, um cachorro para adotar, a gente quer um cachorro de raça. E os vira-latinha que ficam perdidos por aí, sofrendo, né? Por que ninguém adota um vira-lata? Então, porque atribui o vira-lata a uma coisa que não tem, a algo que não tem valor. Então, vira-lata se tornou sinônimo de desvalorizado, aquilo que não tem valor, aquilo que não presta. Ah, isso aqui é um vira-lata. Ah, isso aqui é um vira-lata. Como se fosse uma coisa que não prestasse, mas é uma raça de cachorro e presta, gente. São dóceis, são perfeitos para guardiões de casa. Então, o texto faz uma ironia, né? Ele provoca uma ironia. Procuro um dono de raça. Olha só, com pedigree. Porque um dono vira-lata eu já tive. Quer dizer, um dono vagabundo, que não liga, que maltratou.
usou o vira-lata nessa inversão dos sentidos, entendeu? Não atribuindo ao cachorro. O cachorro não é um vira-lata. Vira-lata é quem maltrata, certo? Só para valorizar aí, no caso, o animal, tá bom? Então, a intenção do cartaz é denunciar os maltratos aos animais. E é essa exatamente a pergunta que a gente vai fazer agora. A finalidade desse anúncio publicitário, né? Para quem lê um texto bem lido, para quem entende a mensagem realmente, que a ideia, a mensagem, a ideia que o texto quis passar, fica bem claro, né? Qual foi a finalidade. E a finalidade é denunciar os maus tratos aos cães. A finalidade, tem gente, mas ele está procurando um dono para o cão. Não. A ideia não é procurar o dono. A ideia é quando ele diz, olha, se fosse só assim, ó, procura um dono, procura-se um dono, aí tudo bem, o cachorro está lá para ser adotado. Mas quando a mensagem diz, procura um dono de raça, porque um dono vira-lata eu já tive, até as cores branca com preto, procura um dono vira-lata, certo? E o branco, a paz, raça, porque um dono eu já tive, tá bom? Também tem essa mensagem. A finalidade, então, é denunciar os maltratos aos animais, procurar um dono para o cão, convencer as pessoas a adotarem cães ou comprar os cães aos seus donos. Não, né? Nem comparar os cães aos donos, nem convencer as pessoas a adotarem os cães, mas denunciar os maus tratos aos animais, tá bom? E já falando de vozes verbais, que foi o tema da nossa aula, né? A voz verbal em primeira pessoa remete a fala a quem? Aqui é para a gente saber quem é o que está falando, né? Quem é que está falando com isso? Procuro. Quem procura? Eu procuro um dono de raça. Quem seria o eu aqui dentro do sentido, né? Quem é o eu? Quem está procurando um dono de raça? Quem está procurando é o anunciante, é o narrador, o personagem ou o anunciado? O personagem, né? Quem é o personagem? O animal, o cãozinho. Desculpa, o anunciado, que é a pessoa que está sendo anunciada, no caso, o bichinho que está sendo anunciado. Ele é a voz, ele é o eu, tá bom? Vamos falar de anúncio, né? Anuncia aqui, isso aí é outdoor, certo? Um outdoor. Então, vamos lá. As diferenças entre publicidade e propaganda, né? As pessoas dizem que tem diferença entre publicidade e propaganda. Na verdade, são sinônimos, mas bora lá, bora ver. Os termos propaganda e publicidade têm significado semelhante. Propaganda vem de propagare, quer dizer difundir, tornar conhecido, publicar. E publicidade vem do latim publicus, né? Publicus, que quer dizer ser aberto à comunidade, levar ao público. No entanto, diz de modo geral que publicidade e propaganda é a mesma coisa. Então, quando você diz publicidade ou propaganda, anúncio publicitário e propaganda é o mesmo gênero. Qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias, produtos e serviços, tá? Então, você vai pagar por isso. Propaganda não é de graça, propaganda é paga. Vamos relembrar, então, a estrutura do anúncio publicitário. Aqui você tem um anúncio, um banner. O banner é um cartaz, tá bom? Agora, é um cartaz em formato de bandeira, colocado sim, fixado no local como uma bandeira, daí a palavra banner. E aqui aparecem os elementos que compõem a propaganda, né? Vamos colocar todos aqui para a gente poder conversar sobre eles. Então, num banner ou numa propaganda, geralmente aparece um título, respeite a dor do outro. O título, geralmente, ele vem em letra maior, em maior destaque dentro do cartaz, aí você sabe que é o título. Ele tem mensagem verbal e mensagem não verbal ao mesmo tempo, olha. Tem mensagem verbal, palavras, está aqui, a respeite a dor do outro, salve vidas, a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre, fale, escute, valorize, juntos pela vida, hashtag junto pela vida. Tudo que está escrito com palavras configura a mensagem da linguagem verbal. Mas também tem mensagem com linguagem não verbal. Por exemplo, olha aqui a imagem, né? Na imagem, 2 bonequinhos se abraçando. Observa que esse aqui, olha, esse bonequinho aqui é quem coloca a mão no ombro do outro coleguinha. E olha o coraçãozinho dele aberto ao amor. Olha como esse coraçãozinho outro aqui está machucado, está magoado. O nível de amor está menor, não é isso? Então, quando você perceber alguém mais triste, alguém mais isolado, vai lá e coloque a mão no ombro. Colocar a mão no ombro é fraternidade, né?
Então, tá aí. Tem mensagem verbal e tem mensagem não verbal. Aí sempre aparece aqui, olha, a assinatura, tá? A assinatura de quem promove o anúncio. No caso, chamado também de logotipo do anunciante, viu? É a assinatura ou o logotipo do assinante. Aí, no caso, quem aparece em destaque é um curso, né? Curso Roge, Redação e Linguagens, tá aí, que promoveu essa propaganda do Setembro Amarelo. Tá ali, olha, tema do slogan, tá ali, ó, tema ou slogan, Setembro Amarelo, Mês Internacional de Prevenção ao Suicídio. Esse é o tema, esse é o assunto da campanha. O tema é o assunto da campanha. É a finalidade também. Qual é a finalidade dessa propaganda, né? É a prevenção ao suicídio, tá bom? Quando vocês virem, então, um cartaz amarelo, geralmente é um cartaz de atenção, de advertência. Hoje mesmo a gente teve aula e vimos duas propagandas usando cores amarelas, né? E o amarelo é uma prevenção. É para você, é para chamar a atenção, para despertar a atenção das pessoas. Então, uma forma da gente também ajudar o outro é despertar para isso, saber que tristeza, isolamento não é frescura, não é mimimi, é problema emocional, problemas psicológicos, problemas de todos os lados, que às vezes só uma conversa, um braço, uma amizade já vai ajudar bastante. Tipo de anúncio, né? Nós temos vários tipos de anúncio, porque o anúncio ele quer promover ou divulgar alguma coisa, fazer você aderir ou consumir um produto, alguma coisa assim. Aqui no caso, campanha do agasalho. Campanha do agasalho é promovido principalmente para ajudar pessoas que estão em situação de rua, pessoas que passam frio nas cidades, nos polos mais frios, que não é, com certeza, ninguém morre de frio em Teresina, eu nunca ouvi falar isso, certo? E talvez vamos passar ainda longos anos até ouvir falar que alguém morreu de frio porque dormiu sem agasalho em Teresina. Pelo amor de Deus, é o contrário. Mas nós temos regiões do país que são muito frias e tem período que fica abaixo de zero. E pessoas que estão em situação de rua ou pessoas com menor poder aquisitivo sofrem com a falta de um agasalho. Pessoas que moram em abrigos, como velhinhos, né, que moram em asilos, como as crianças que ficam abandonadas em orfanatos. Então, algumas entidades promovem campanha de recebimento de agasalho. Aí nós temos aí, campanha do agasalho. Doe cobertor. Pronto. Aí tem os coraçãozinhos ali, mostrando que doar é um ato de amor. Então, às vezes, a propaganda, ela não está para promover um objeto, né? Não é vender um produto, mas sim fazer você aderir, se conscientizar sobre uma ideia, sobre uma campanha, que foi o que aconteceu aí da questão do agasalho. A forma composicional do anúncio, né? O anúncio ele traz título, ele traz um texto, um slogan, uma assinatura. É definido o público, qual é o público-alvo, né? Se é a preferência, nível social, poder aquisitivo, os hábitos. O veículo de comunicação, ele vai em todas as mídias, TV, rádio, outdoor, revista, jornal, internet principalmente, né? O produto vai especificar, né? Dizer o que é, quanto custa, a utilidade dele. Então, geralmente isso aparece nas propagandas. Aqui tem um outdoor, Dia das Mães, sabe que é um mês de maio comemorativo às mães, que é para vender mais produto, né? Consumo. E aí tem a finalidade desse texto. Está aqui outra campanha. Agora o fundo da campanha é vermelho. Por que será que optaram pela cor vermelha nessa campanha? Porque tem o nome sangue. Vocês estão vendo aí o nome sangue? Então tem a ver com sangue, por que não a cor vermelha? Ainda agora a gente analisou um texto com a cor amarela. A gente viu febre amarela e o fundo era amarelo, porque faz sentido. Então, se é uma campanha para doação de sangue, o fundo vermelho tem a ver. Então, nunca pensem que o fundo, a cor que é escolhida no fundo de um cartaz, seja aleatório. Não, é proposital, tá bom? Então, vejam só. Você vê a início, né? Um personagem estendendo a mão, ele está de camisa verde, sorri e estende a mão, convidando você, a gente, para entrar numa corrente. Você vê mãos dadas, ó, várias pessoas ali de idades, sexo
e raças diferentes unidos numa mesma corrente, com uma mesma finalidade. Aí o texto explica o que quer dizer essa imagem. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. Procure o hemocentro mais próximo. Ainda diz mais assim: faça disso um hábito. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Está aqui. Aqui nós temos a assinatura de quem está promovendo a campanha publicitária, tá bom? Então, vamos à questão. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo. Apelar é o convencer, né? O efeito de convencimento. É o convencimento do público em relação ao que se apresentam, ao que apresentam. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais e não verbais. Verbais são as palavras que estão escritas, não verbais é a cor vermelha, não verbal é a imagem das pessoas, e as mãos dadas, é essa mão estendida para a gente, tá? Tudo isso aí são recursos não verbais. Como estratégia persuasiva, que é a estratégia de convencer a gente a aderir a essa campanha. Dentre os quais se destaca, né? Então, dentre esses recursos persuasivos, se destaca a ligação estabelecida entre a palavra hábito e hemocentro, explorando a ideia de frequência, não, né? Porque hemocentro, ele não tem ideia de frequência. A relação entre a palavra corrente, a imagem das pessoas de mão dadas e a mão estendida ao leitor. É isso aí, ó. Corrente, o que é uma corrente? São pessoas, são elos, né? Ligações. Então, quando você pega na mão de outro, você está criando uma ligação. E essa mão estendida aí está chamando você para dentro dessa corrente. Então, é isso aqui. Foi esse recurso que foi usado como estratégia persuasiva, né? A relação entre a palavra corrente e a imagem das pessoas aí formando realmente uma corrente. E essa mão aqui estendida, chamando por você, tá bom? Simbora. Agora nós temos um cartaz aqui, da período da pandemia, né? Nós estamos ainda atravessando, finalizando, graças a Deus, graças à vacina, mas finalizando. Coronavírus, Covid-19. Aí nós temos a imagem ali de um médico, a gente percebe pelo símbolo da cruz na roupa e pelo objeto que ele usa ali em volta do pescoço, certo? Atenção profissionais de saúde. Então, tu já sabe que a mensagem, o público aí são profissionais de saúde. Você que é médico ou enfermeiro e trabalha em um posto de saúde ou faz parte de uma equipe de saúde da família, ligue 0800 e receba consultoria clínica gratuita sobre o coronavírus. De segunda a sexta, das 8 horas às 17h30. A partir de 1º de abril, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Tá bom? Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. Diz que saúde 136, tá ali. Né? Então, o Ministério da Saúde promoveu um serviço de atendimento aos médicos ou aos profissionais de saúde para saber mais, consultoria, né? Uma consultoria. Quer dizer, como o coronavírus era uma coisa nova, que poucas pessoas entendiam, inclusive profissionais da saúde, poucos sabiam sobre o coronavírus, o Ministério da Saúde promoveu, então, um serviço de ligação gratuita que os médicos ou profissionais de saúde, de modo geral, poderiam consultar, né? Poderiam ligar caso tivessem alguma dúvida. Olha, estamos aqui com um paciente que está tossindo. Esse paciente, nós não estamos tendo, estou sugerindo aqui uma dúvida, né? Recebemos um paciente que está tossindo, ele não apresenta febre e nós não temos como verificar agora, fazer um testagem, está faltando material para fazer teste. Qual é a melhor forma de fazer agora? Mandá-lo para casa ou permanecer no hospital? Né? Então, vai que tem um profissional que está com essa dúvida, certo? O que fazer com esse paciente? Voltar para casa ou tratar no hospital? Então, se ele liga para o 136, ele ia saber quais medidas seriam melhor tomar. Ou qualquer outro tipo de dúvida que surgisse com relação à doença. A pergunta é, a tipologia textual é? Tipologia, né? Quer dizer, é uma propaganda, gente. A propaganda, ela faz parte de um campo semântico maior.
Narrativa não é, porque narrativa é quando conta uma história. Era uma vez, tá Chapeuzinho Vermelho e tal. Então não é narrativa. Descritiva não é, que é quando você apresenta característica. Né? Isso, procuro um amigo que seja leal, fiel, tal, atencioso. Isso é descrição. Injuntivo. Injuntivo, a propaganda é injuntiva. Porque o que é injuntivo? Injuntivo é quando você quer chamar a atenção do outro. Você quer ensinar alguém. E uma consultoria é para ensinar. E uma propaganda é para mostrar o que deve ser feito, né? Profissional, o que você deve fazer, liga para a gente e tal. Então, está ensinando o que fazer. Argumentativa é quando quer convencer a pessoa a fazer outra coisa. Mas a propaganda também é argumentativa. E agora? O que foi que ficou, o que é que ficou mais evidenciado aí? Foi a injunção, ou seja, instruir a pessoa a fazer uma coisa, ou foi a argumentação, convencer a pessoa a fazer algo? É a injuntiva, né? Porque está instruindo os médicos a fazerem, o médico profissional de saúde a fazer alguma coisa. Como eu falei para vocês, a propaganda, geralmente, ela é injuntiva. Ela é argumentativa porque ela usa argumentos de convencimento do outro, da opinião. O argumentativo, ele traz uma opinião, mas aqui, no caso, é orientar, né? A ideia foi orientar a como os profissionais de saúde deveriam fazer em caso de dúvida, tá bom? Quinta questão, o texto tem a finalidade, assim, a propaganda, né, gente? Qual é a finalidade da propaganda? Relatar um acontecimento importante, seria um relatório, uma narrativa. Defender uma ideia de interesse da população, defender ideia é um argumento. Defender um ponto de vista é argumento, promover uma ideia, muito bem. Se é uma propaganda, ele quer promover um produto, promover uma ideia, promover um personagem, mas sempre é uma promoção, tá bom? A propaganda é sempre para promover algo. Então, letra D. Canal de comunicação. Vamos ver os diversos meios de circulação das propagandas, né? Propaganda você pode encontrar na televisão, rádio, internet, principalmente. Hoje, como eu falei ainda agora, eu li uma matéria que diz que hoje as inserções, né? As inserções de anúncios na internet, elas estão 1000 vezes, triplicadas aí, mais de 1000 vezes, né? Maiores do que na rádio e na TV. Então, se ganha muito mais hoje com propaganda na internet do que em outros meios de comunicação. Aqui, um exemplo de tipos de propaganda, como outdoors, né? Outdoors é um tipo de propaganda, é um tipo de texto, é um gênero textual que também pertence ao meio do anúncio publicitário. Aí, outdoors são colocados... Para explicar o que é outdoors. Outdoors são colocados em terrenos ao lado de estrada, na rua, na avenida, laterais de edifício, facilitando a visibilidade das pessoas que passam, exercendo impacto no público através da linguagem visual e verbal. Aí você vê aí, ó, realmente tem imagem visual, você vê um rosto de uma mulher ali rasgado, né? E ao lado do que você paga, é bem mais caro do que a multa. Lei seca, aprenda a viver com ela, tá bom? Aqui uma campanha, né? Uma campanha contra acidentes causados por bebida no trânsito. Analisando a propaganda do outdoor. Tá aí um outdoor, outro outdoor, né? Aí tem uma imagem de uma mulher vendendo shampoo, tal, mulher branca, cabelos louros. Linguagem, o outdoor, ele tem linguagem visual e verbal, porque tem palavras e tem imagens. O caráter persuasivo, porque quer ensinar a gente a fazer alguma coisa, né? Tem intenção de chamar a atenção, seduzir, convencer o público-alvo através da figura da mulher de cabelo louro, sedoso, reforçando o contexto. Ser bonita é uma questão de decisão. Então, tu decide pelo seda e fica com esse cabelo cacheado aí. É essa a ideia que eles querem vender, tá bom? Com as novas tecnologias, foram criados novos veículos de circulação de propaganda, como eu falei para vocês, né? Dessa forma, temos jornais e revistas impressas e também digitais, onde circulam propagandas com uso da linguagem visual, verbal, com apenas um clique, teremos acesso ao objeto desejado. Então, está aqui outros meios de comunicação, que não é apenas a TV, o rádio, a revista e o jornal, mas tem jornal e revista virtual, né? Isso, digital, assim como tem também sites, blogs, redes sociais, aplicativo de comunicação, aplicativo de jogos, tudo isso promove muita propaganda, tá bom? Analisando outra propaganda agora em revistas e jornais. Você viu uma mulher grávida, né, uma barriguinha ali, uma gravidez, e ela coloca um fone de ouvido. Mãe,
sempre transmitindo o melhor que a vida tem, colocando música ali para a criancinha ouvir. Interessante. Foi usado nesse texto a linguagem visual, pela imagem, e verbal, pelo que foi escrito. O caráter persuasivo, porque tem a intenção de chamar atenção, seduzir e convencer o público. Essa propaganda usa a função poética, mãe, sempre transmitindo o melhor que a vida tem. Porque ele capricha na mensagem, né? Atrelada ao texto e reforça a mensagem através da frase que define ser mãe, sempre transmitindo o melhor que a vida tem. E divulga a marca Globo FM, está aqui, não está muito bem visto, mas está sendo divulgado, através do texto. Você não ouve, você sente. Estava bem aqui embaixo, né? Não dava para ver não, ó, mas está escrito aqui, ó, você não ouve, mas você sente, né? Está aqui, o ser mãe. Agora, os anúncios na TV. A televisão é um espaço muito valorizado por alcançar grande número de ouvintes e telespectadores, né? Um veículo de massa. Utiliza texto, imagem, som em suas propagandas, ou seja, é altamente multissemiótico, né? Tem texto, tem imagem, tem som, tem todos os que é necessário, tá bom? Como vocês podem observar aí, horário reservado à propaganda eleitoral. Geralmente você aperta nessa tecla, mas não é inteligente, né? Inteligente você assistir e ver as propostas que são colocadas a você. Analisando a propaganda de televisão, tá aqui, a propaganda de iogurte e outra propaganda ali do lado. Aqui a propaganda ela usa linguagem visual e verbal. O caráter também é persuasivo, porque tem a intenção de chamar atenção, seduzir, convencer o público. Diz que é para as mulheres, né? O público aqui, ó, você percebe pela personagem mulher, dedicada à mulher. Nada se compara ao iogurte Nestlé. Para elas se sentirem deusas gregas. Esse monte de deuses aqui, ó. Um monte de atorzinho aqui dentro da geladeira, usando roupas dos deuses gregos. Então, a ideia é essa, é fazer com que a mulher sinta como se fosse uma deusa grega, tudo para vender melhor o produto, né? Isso é persuasão. Vamos lá, olha aí esse cartaz, gente. Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de pulmão, câncer de laringe. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite, alergia. Fumar causa câncer de boca, perda do dente. Em gestante, fumar provoca parto prematuro e o nascimento de criança com peso abaixo do normal. Ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usado contra ratos e baratas. Então, quando você fuma, você está usando veneno. Pergunta. O emprego dos recursos verbais, que são o que está escrito, e o não verbal, esse pulmão queimado, aquela pessoa entubada, aquela criança com asma, essas imagens que vocês estão vendo aí fortes, né? Nesse gênero textual, adota como uma das estratégias persuasivas evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro, não. Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas, aí é demais, né? Apontar para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil, e você ia focar só na criança. Mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Letra D, né? Mostra, ó, pulmão, aí narinas, laringe, boca, certo? Então, tem vários casos aí que são do aparelho respiratório, mas, na verdade, se você verificar, é um mal causado, é um dano causado a toda a saúde, certo? Mais uma propaganda. Você tem uma garrafa da Coca-Cola e alguns ícones, né? Ícones da televisão, ícones da mídia. Ali tem Viva o lado Coca-Cola da música. Aí você tem Elvis Presley, Beatles, Marilyn Monroe. O que mais eu consegui reconhecer? Eu não sei quem é aquela lá de cima, mas é alguma personagem aí, volta com a música. O slogan de uma marca é responsável por transmitir, em poucas palavras, todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante conhecida mundialmente, multinacional, né? Tem um marcante slogan, Viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado entre 2006 e 2009 e hoje em dia ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Analisando as imagens apresentadas anteriormente, o slogan em questão, podemos afirmar que, olha bem o slogan aí, ó, Viva o lado Coca-Cola da música, né? Aí tem Elvis, tem os Beatles. O slogan não procura representar um estado eufórico. O slogan não manipula o consumidor.
O slogan, essa é a frase aí, ó, viva o lado Coca-Cola da música. O slogan efetua-se por um verbo no imperativo, viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. Ou o verbo viver no modo imperativo não faz o consumidor se incluir na mensagem, o que prejudica. Não, isso aqui jamais, né? Viva você. Então, letra, se é o verbo, então letra C. O verbo imperativo faz com que você viva, supõe que você vai efetivar essa vivência, né? Que você vai realmente viver esse lado da música da Coca-Cola. Eu nunca tomei Coca-Cola e senti o lado da música, mas tudo bem. Nem de Coca-Cola eu gosto mesmo. Aqui outro anúncio para você aí, ó, não seja vítima do álcool, um acidente de carro, né? Não seja vítima do álcool. Seu carnaval, o tamborim ali, ó, marcando o carnaval, né? Esse instrumento musical aqui, ó, liga o carnaval, aqui a bebida e aqui o acidente causado, tá bom? 3 imagens, 3 mensagens. Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool, de álcool e direção, né? É verdade. Misturar álcool com direção nunca foi e nunca será recomendado, certo? Analisando o anúncio em questão, é possível afirmar o quê? Então, analise bem, porque quando a gente fala de anúncio publicitário, você tem que ler a imagem, ler a mensagem, tá bom? E saber o que realmente quer dizer. Ó, você vê que isso é uma estrada, né? Uma BR aí, uma estrada, e tem os 3 elementos que eu marquei ali para você. Ó. Tem o tamborim, o instrumento musical, que lembra o carnaval para a gente, né? Um pandeiro, tamborim, alguma coisa assim, mas associado à música, associado ao carnaval. Aí tem a bebida, ali a garrafa quebrada, mostrando que provavelmente quem estava no carro estivesse alcoolizado, e o acidente, certo? Então, se você faz a leitura da imagem com o que a mensagem diz, não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim, seja você a mudança no trânsito, então é uma mensagem direta para a gente, né? Você e você, sempre colocando a gente no centro desse chamamento aí. Então, bora lá. É possível afirmar que o texto não verbal, que são a imagem lá em cima, tá? O texto não verbal não faz referência ao faria, faz sim. Aquela, ó, a referência aí, a referência tem tanto no pandeirozinho ali, que está todo amassado, como na bebida, né? Música, bebida tem referência sim. Então, letra A, isola. Letra B, a iniciativa tem o objetivo de causar impacto, com certeza, né? Uma cena forte. E sensibilizar a população, com certeza, sobre os cuidados com o trânsito durante as festas, verdade. Né? Se você se vai beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É assim que faz a campanha hoje, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Há exagero ao retratar um acidente, o que reduz a credibilidade. Não, não é exagero, não. É isso, é porque eles. Olha, a propaganda, eu já vejo muito quando é propaganda de acidente de trânsito, eles não gostam de usar eufemismo, viu? Pelo contrário, eles querem impactar mesmo. Eu assisti uma vez a propaganda de um acidente de trânsito que os carros vêm e se chocam. 2 carros entram assim na via e se chocam. Pá! Aí depois aparecem os motoristas conversando. Eles conversam sobre o acidente. Aí depois chegam as ambulâncias, né? Ambulância. E aí, quando a ambulância acende o farol sobre os carros que bateram, os 2 motoristas que estão do lado de fora conversando, na verdade, estão mortos ao volante. Eu achei incrível a propaganda, impactante, dura, mas uma mensagem que é necessária, né? Para a pessoa se colocar naquele lugar. Então, não é exagero, não. Quando eles usam isso, não é exagero. Letra D, o modo imperativo, seja você, não é indicado para o resultado esperado. É indicado, sim. O modo imperativo é o modo de invocar, de chamar a pessoa para dentro do texto, né? Chamar a pessoa para o contexto. Então, letra B aqui vai ser a nossa melhor opção, tá bom? Vamos lá? Slogan. O que é um slogan? Slogan é a frase, né? Slogan é a palavra, uma frase curta, de fácil memorização. Trabalhamos sobre isso também na nossa aula. Geralmente, a propaganda usa esse recurso, né? Para poder gravar, fixar melhor a coisa na cabeça do
do consumidor. Usa com frequência em propaganda comercial, política, religiosa. E, nossa, política só que tem mesmo propaganda, né? É um termo proveniente do inglês, a palavra slogan, que significa, em inglês, gaélico, slogan, né? A gente pronuncia slogan, significa exército. Corresponde a choro, grito, slogan, seria o grito de guerra, que identifica determinado grupo. Muitas vezes também era um grito de chamada, usado pelos escoceses, que eram usados para reunir os combatentes. Então, daí vem a palavra slogan. Aí tem o slogan do McDonald's, amo muito tudo isso, e tem o slogan do Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então, fácil de memorizar e gruda na cabeça. Simbora. Alguns slogans famosos, né? 1001 utilidades, Bombril, a cerveja que desce redonda, Skol, sorriso saudável, sorriso Colgate, era um creme dental. Tomou Doril, a dor sumiu, medicamento, Coca-Cola, né? Essas coisas aí são os slogans que pegam pra gente. Slogan, tá aqui. Hellmann's, a verdadeira maionese. A gente até ouve a musiquinha, né? Fica gravado. Terrível contra os insetos, né? Do SBP. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Eles repetem, né? Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Quer dizer, com essa mensagem ele quer dizer que o produto não atinge pessoas, seres humanos, somente os insetos. Aí, hashtag junta contra o mosquito. Aí aqui diz, dor de cabeça? Tomou Doril? A dor sumiu. Pergunta, o que é um slogan? Slogan é um parágrafo explicativo? Não, né? Slogan é um texto não verbal apresentado em anúncio publicitário. O slogan ele é verbal, gente. Slogan é um gênero textual? Não, slogan é uma frase de efeito e de fácil memorização. Isso mesmo, slogan, frase de efeito e fácil memorização. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. É tanto que a palavra dor aqui, explode. Observa aqui, a palavra dor aqui desaparece. Tomou Doril, sumiu. A dor, né? Sumiu. Qual é o slogan dessa campanha? Dor de cabeça? Tomou Doril? Tomou Doril, a dor sumiu. Letra C. Tomou Doril, a dor sumiu. Isso aqui até desde quando eu era menina, criança, já diziam isso, né? Compare os slogans. Qual ou quais se direcionam diretamente ao interlocutor, né? Como isso acontece? Deixa eu ver aqui. A verdadeira maionese tomou Doril, a dor sumiu. E por que isso acontece? O slogan 4, né, letra D, se direciona diretamente ao interlocutor e isso acontece porque há a indicação da ação na terceira pessoa. Tomou Doril, a dor sumiu. Se ele tomou Doril e a dor sumiu. Então, amo muito tudo isso, também tem primeira pessoa. Eu amo tudo, né? Também teria diretamente ao interlocutor. Mas eu amo muito tudo isso. Falando com ele, com o interlocutor, seria letra D. E hoje a gente revisou o anúncio publicitário e a linguagem dos anúncios. Então, tenho vocês uma boa semana e a gente se encontra de novo na nossa próxima aula. Até lá!